Quero falar sobre o poder da ausência de condenação. Jesus demonstrou algo muito importante no relato da mulher apanhada em adultério, no capítulo 8 de São João. E quero fazer uma pergunta, porque a resposta nos levará a um dos maiores segredos de vitória. O que capacita alguém a ter o poder para vencer o pecado? Obviamente, a ameaça da lei não impediu a mulher de cometer adultério, mas receber a aceitação de Jesus, saber que mesmo merecendo ser apedrejada até a morte, ele não a condenou, isso lhe deu o poder para ir e não pecar mais. Vamos voltar e examinar o que Jesus fez. Jesus salvou a mulher com retidão. Ele não disse, não a apedrejem, mostrem misericórdia para com ela. O que ele disse foi, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E por espontânea vontade, os fariseus e a turba religiosa saíram um a um. Observe como depois disso Jesus não perguntou à mulher, ele não perguntou, por que você pecou? Por que você cometeu tão terrível ato? Não. O que ele perguntou foi, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Parece que Jesus estava mais preocupado com a condenação que o pecado traz do que com o próprio pecado. Porque ele se certificou de que ela fosse embora sem sentir condenação e vergonha. Ele se certificou disso. E aqui há uma coisa que eu quero dizer, nós não devemos inverter a ordem de Deus. Quando Deus diz que algo vem em primeiro lugar, isso deve vir em primeiro lugar. O que Deus coloca em primeiro lugar, o homem não pode colocar em último ou em segundo. Eu creio que até mesmo a ordem das coisas na Bíblia são por inspiração. Deus diz que nenhuma condenação vem em primeiro lugar e então você pode ir e não pecar mais. Você captou isso? A religião inverte esse sentido. Nós dizemos muitas vezes, primeiramente vá e não peque mais, então não o condenaremos. O que precisamos compreender é que, quando não há condenação, é que as pessoas recebem poder para viver vidas vitoriosas, vidas que glorificam a Jesus. É daí que vem a concessão de poder. A graça produz uma concessão de poder sem esforço, por meio da revelação da ausência de condenação. Ela é inconquistada e totalmente imerecida. Essa graça poderosa é, mas podemos recebê-la, esse presente da ausência de condenação, porque Jesus pagou por ela na cruz. Verdade seja dita, nenhum de nós poderia ter atirado a primeira pedra naquela mulher. Todos nós pecamos e deixamos a desejar. Hoje, nossa confiança não está em nossa capacidade de cumprir as leis de Deus perfeitamente, mas no único Jesus Cristo que é em si mesmo o cumprimento da lei. Em Cristo, somos todos iguais. Se um irmão ou uma irmã
se envolve com o pecado, nosso papel não é julgá-los, mas restaurá-los. Foi o que Paulo disse. Restaurá-los apontando-lhes o perdão e o presente da ausência de condenação encontrado em Jesus. A única pessoa que não tinha pecado e que poderia ter exercido punição judicial sobre a mulher era Jesus. Só ele estava qualificado para atirar a primeira pedra e não o fez. Jesus devia, em carne, representar o que havia no coração de Deus. Você crê nisso? E o que havia em Jesus não era julgamento. Seu coração é revelado em sua graça e seu perdão. Gosto de dizer assim, ao descrever o que aconteceu enquanto os fariseus esperavam para apedrejar a mulher. Os fariseus fariam se pudessem, mas não podiam. Jesus poderia se quisesse, mas não quis. Esse é o nosso Jesus. A religião diz: vá, não peque mais, então eu não te condenarei. Jesus disse: eu não te condeno. E tirou toda a condenação do coração daquela mulher. E depois disse: não peque mais. Parece que estamos pregando um Jesus bem diferente desse da Bíblia, não acha? Se nós conseguirmos tirar do povo toda espécie de condenação, a genuína e verdadeira santidade fluirá.